E tu costuma dizer, né, Dudu? Estética é quando forma e função dançam juntas. Tem que tratar não o dente só, mas a pessoa como um todo. É bem mais profundo do que só dente, né? Só que muitas vezes, entre aquilo que tu planejou e que tu entregou, tem uma diferença muito grande. Já tive, por exemplo, pacientes muito jovens lá que queriam fazer facetas, eu acho que não está indicado. Tem todo o avanço que tem de mais moderno, mas tem essa parte humana e acolhedora. O luxo hoje é tempo, é liberdade. Tu se tornar velho é uma decisão pessoal. Então vamos permanecer jovens. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Hoje o episódio é o 51 e eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Então, se vocês curtem escutar histórias sobre saúde, sobre medicina, com ética, com intenção, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue o Marycast no Instagram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Eduardo Pitas do Canto. Ele é um dentista que se formou na URGS, que tem uma trajetória lindíssima na odontologia, que é uma área que eu admiro demais, até porque meu pai era dentista, formado na URGS, também. Provavelmente colega do teu pai. Exato. E tu tem uma trajetória linda, que eu gostaria até de ler um pouco para que as pessoas soubessem. Então, vocês vão me permitir que eu vou dar uma lida sobre um pouquinho do histórico do Dr. Eduardo, que é formado na URGS. Ele construiu uma trajetória sólida na odontologia clínica e acadêmica, sendo também fellow e speaker de várias entidades. Uma das organizações, são organizações super respeitadas na área de implantes dentários. Com mais de 15 anos dedicados à reabilitação oral e à estética funcional, o Dr. Eduardo também integra um seleto grupo de dentistas que cuidam desta parte da implantodologia no mundo. Mas além da precisão técnica, ele é reconhecido por algo que muitas vezes não aparece nos currículos, que é um olhar sensível sobre o impacto que um sorriso pode ter na vida de uma pessoa. E tu costuma dizer, né, Dudu? Estética é quando forma e função dançam juntas. E eu acho isso lindo para te dar boas-vindas. Muito obrigado aí pelo convite, eu me sinto honrado de estar aqui hoje. Tenho acompanhado o teu Marycast, né? Muito interessante as entrevistas e particularmente pela amizade que a gente tem, né? Já de longa data. E é bacana a gente poder conversar um pouco sobre esses assuntos, né? Sobre reabilitação, saúde, tendências, né? Acho bem legal. Eu acho importante a gente conversar dentro da parte da odontologia, porque hoje a gente tem os dentistas raiz, que são os que realmente cuidam da saúde bucal. Sim. E tem uma linha de dentistas que está fazendo outras coisas, que é a parte, muitas vezes, que não tem a ver só com a parte da saúde bucal. E tu é um profissional que fez uma carreira acadêmica, que segue ensinando, que trabalha nessa parte da implantologia. Então, eu queria saber como Trabalho é que começou. Com dente, né? Trabalha com dente, né? Com boca. Sou dentista de dente, mas é exatamente. Eu comecei, como tu falou, na URGS, né? Desde pequeno eu acompanhava um pouco a profissão, porque meu pai era dentista e professor da URGS. E então, desde criança, eu já tinha esse convívio lá com ele. E ele me passou algumas coisas muito interessantes, e uma delas, de ensinamento, é que a gente tem que tratar não o dente só, mas a pessoa como um todo. A gente não pode olhar só para o dente, né? A gente tem que ver a saúde, como é que está o paciente, e ver o sistema funcionando, o sistema mastigatório, que faz parte da visão do reabilitador oral. O reabilitador oral é aquele profissional da área da odontologia que ele enxerga a boca como um sistema e integrado ao resto todo do organismo do paciente. Então é muito importante manter essa condição de saúde, né, do paciente. E aí, quando tu falou que a saúde e a função dançam juntas, né? Num dos cursos que eu ministro, eu sempre gosto de colocar assim, aqui, existe um tripé para a prática odontológica de excelência, digamos, que é tu restabelecer ou manter a saúde, a função e a estética. Quase que nessa ordem, sabe? Primeiro se preocupar com a saúde, depois a função
e depois a estética. Mas na odontologia, o difícil é que tu tem que fazer isso simultaneamente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho meu joelho aqui que é machucado, tem um rompimento no meu ligamento. Então, se tu fez uma cirurgia, ele pode ter uma cicatriz ali, mas se eu estou funcionando bem, consigo correr, não tem tanta importância para as pessoas se tem uma pequena cicatriz ou ficou alguma diferençazinha ali, né? Mas na boca, no sorriso, a estética também é muito importante. Então, isso é difícil de atingir. Mas sempre nessa ordem, eu acho. Primeiro, saúde, restabelecer função e, consequentemente, a E estética. quando a gente fala em função, é a parte toda da digestão que começa pela boca, né? Tem Sim. toda a parte da mastigação, do prazer, né? Do sentir o alimento, da Sim. pessoa se nutrir, ter o prazer social também. Exato. Então, é bem mais profundo do que só Exato. dente, né? Sabe que uma das disciplinas que eu ministrei quando eu era professor na universidade era a prótese total, que é a famosa dentadura. Então, durante a faculdade eu ministrei cadeiras, em diferentes cadeiras. Eu fiz prótese total, clínica integrada, prótese fixa, mas uma disciplina que eu nunca quis sair foi da prótese total. Por quê? Porque o paciente, quando ele perde todos os dentes, ele perde muito mais que só os dentes. Ele perde autoconfiança, perde estima, perde um pouco da agressividade que a pessoa tem que ter, né? Porque todos nós somos o tipo, às vezes eu comento assim, ó, as pessoas como se estivesse fazendo um prato, né? Tu tem que ter os teus temperos, o prato principal, então tem que ter um pouquinho de pimenta, tem que ter um pouquinho de sal, para dar gosto, né, e ficar bom. E a pessoa precisa ter um pouquinho de agressividade, até para enfrentar o dia a dia, a vida, os obstáculos que tem, né? E as pessoas, quando perdem todos os dentes, elas ficam muito assim para baixo. Então, quando a gente reabilitava, refazendo, restaurando, isso era muito legal. E aí a gente trabalha daí também com uma coisa que é a dimensão da face. Porque a reabilitação oral, ela permite que a gente altere, às vezes, um pouco essa altura que vai do nariz ao queixo. E a parte óssea? Não, assim, ó, mais por dentro mesmo com os dentes. Uhum. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pacientes, às vezes, que vão fazer plástica, e elas dão uma retocada, esticam assim, mas tu vai ver os dentes por dentro, eles estão sem altura. Então, imagina, a tua dimensão vai da ponta do nariz aqui ao queixo, é mantida pelos dentes. Se os meus dentes perderam altura por alguma razão, vai sobrar tecido. Claro. Então, tu começa a frisar aqui, começa a marcar, dá um monte de problema. Então, é interessante, sempre quando o paciente vai pensar em estética facial, pensar antes nos dentes, como é que tá lá dentro. Eu mexo assim, ó, tu já montou uma barraca, digamos, né? Uhum. A barraca tem um tecido e tem uma armação. Aquela armação são os estais ali, que mantém a sustentação do tecido da barraca. Se tu não monta direito a barraca, o tecido fica frouxo. Isso acontece com a face também. Se tu não tá com os dentes bem posicionados e eles estão adequadamente, digamos, dimensionados, isso se reflete um pouco na tua expressão facial. Com certeza. Então é um todo ali que está ali, é um né? conjunto de coisas. E por isso que as coisas são tão interligadas, né? Sim, totalmente. A parte da estética e da parte funcional, Da função. ela tem que estar interligada, porque a gente às vezes vê que pensam só na parte estética. E isso Sim. pode gerar até uma falsa expectativa, né? Não, e dificuldades, né? Às vezes, se tu não restabelece a função, porque os dentes, uma das funções primordiais dele é a mastigação, né? Hoje mesmo eu atendi uma menina no consultório, filha de um amigo, desembargador, e ela, os dentes perfeitos. Ela saiu da ortodontia, mas os dentes anteriores estavam um pouquinho abertos em relação aos inferiores. Então ela não tinha o que a gente chama da guia anterior, que guia os movimentos mandibulares. Se ela não tem essa guia anterior, ela sobrecarrega os músculos e ela tinha dor, tinha agulhada no ouvido, uma ferroada. Ao palpar os músculos, ela tinha dor aqui atrás do pescoço, o masseter estava muito machucado, porque começa a ficar tenso, entendeu? Que incrível. É um negócio meio maluco, né? Incrível. Bom, eu quero Diga. saber
Primeiro eu vou te dar um presente. 2 Opa, presentes. 2 presentes. Tá? Tá bom. E daí depois eu quero saber por que deixa eu tu ver aqui. escolheu A a outra- parte da prótese. a Esse da é um prótese? presente da Clínia, que é De uma quem? empresa... Clínia. Clínia. A Clínia Olha é uma que bacana. empresa que faz agendamento por inteligência artificial para Olha, clínicas. Clínia. E é Bacana. uma parceira Show de bola. muito legal aqui. Olha, no isso é nosso uma coisa network. bem em voga agora, né? A inteligência Sim, artificial. isso é um facilitador. Um facilitador para agendamento. Ajuda Muito muito legal. na parte do WhatsApp, sabe? Bah, né? Libera Total. muito o Ah, tempo da secretária, porque e- 80% do tempo Ela fica envolvida a inteligência artificial ela ajuda nesse nesse processo. contato maior, as perguntas mais frequentes, Sim. e fica só um percentual para a secretária. Sim. Toca diretamente à secretária. Então é um projeto Interessante. super Dá interessante. uma olhada nisso aqui, é bem bacana mesmo. Aqui é a Suelen Sarmento. Deixa eu só botar Bota aqui um aqui em pouquinho. cima. Essa aqui é a Suelen Sarmento. A Suelen é a agência de marketing médico, Deixa eu ver aqui. que é minha parceira desde o Olha início, só. que cuida das minhas redes Olha, que sociais. um chá chique. É uma graça isso. Olha só. Então é um presente para ti. Muito bacana ali. E vem com chá ainda. Já vem com chá. Pô, tu sabe que eu gosto muito de camomila. E, A então, tu vai te camomila dar a bem. gente usa não só para tomar, mas eu recomendo muito para os pacientes a camomila, no sentido de que a camomila ela tem 3 ações interessantes. Ela é anti-inflamatória, analgésico e cicatrizante natural. Por isso que tantas vezes os dermatologistas também nos falam. Fazem compressa pra usar com... compressa com camomila. É. Há muitos anos atrás eu atendi uma oftalmo Vou botar aqui para ti. que era residente na Santa Casa. E ela, médica, foi no consultório e ela estava com um machucadinho na boca. Eu falei, faz uma compressa com camomila. E ela olhou assim para mim, compressa com camomila, e não falou nada, mas eu vi que ela estranhou, né, no mínimo. Dentista falando em compressa com camomila. Aí, ela, quando chegou na residência, tinha um paciente que estava com um problema no olho e o preceptor dela, o orientador, disse, faz uma compressa com camomila. Aí, na outra consulta, a primeira coisa que ela veio falar, ela disse assim para mim, pô, sabe que eu não levei a sério aquilo, eu cheguei lá, a primeira coisa que o cara falou foi isso. Realmente é muito... Não, ele é muito... E é natural, né? Ela é natural e ele é super realmente muito usado. boa. E também nós temos a Medfin Contabilidade, que é uma empresa de contabilidade mais voltada para a área médica odontológica. E o programa Bem Atender, que é o meu programa de treinamento de equipes de secretárias junto com a Patrícia Ribeiro. Olha só. Então a gente já está com 4 apoios. 4 apoios. Olha só que legal. Mas eu queria, Dudu, agora saber... Gente, eu chamo ele de Dudu. A maioria... Mas é o Eduardo Pitas do Canto. Mas na verdade é Paulo Eduardo Pitas. É mais comprido ainda. Então assim, a gente fala Dudu porque fica mais fácil. Mas é engraçado, sabe por quê? É muito melhor. No consultório, minhas secretárias e o pessoal todo me chama de Dr. Paulo. Os pacientes. Alguns chamam de Eduardo. Quando eu vou em congresso, o pessoal me apresenta o Dr. Dudu Pitas do Canto. Então, versátil. O importante não interessa né, o nome que chamam, desde que chamam com educação, não tem problema nenhum, né? E eu queria então saber uma coisa de ti. Por que tu escolheu a parte da prótese na faculdade? Para a gente começar lá no início. Eu acho que tem um pouco a ver com esse lado meu restaurador. Eu sempre gostei, assim, de dar vida nova às coisas que estavam, digamos, desgastadas. Então, desde um carro que está antigo, eu gosto de arrumar uma casa, reformar qualquer coisa. E eu sempre gostei de trabalhos manuais. Eu gosto de pintar, eu desenho, pinto. Às vezes faço pinturas, né? E eu acho que isso tem a ver daí, essa construção, sabe? Porque tu sempre gostou realmente dessa parte da restauração de carros antigos, por exemplo. Também. Tu mesmo gosta de pôr a mão. Isso é um hobby teu. E às vezes eu até levo para a clínica, deixo ali na frente. Porque quer ver uma coisa? O que o dentista faz na boca do paciente, ele não sabe. Ele confia. E quando eu deixo meu carro ali na frente, ele vê assim que cada detalhe, ele tem uma preocupação muito importante em restabelecer a forma, né, a função, restabelecer o que era o carro, digamos assim, né? E o capricho, né? E o capricho. E muitas vezes isso na boca tu não percebe, tu só sente às vezes, né? E
como eu gosto de pintar também, eu trabalho com a parte de cerâmica. A gente individualiza muito os dentes, as cores, as formas, né? Eu tenho uma equipe que faz todo o trabalho de prótese, mas ele chega para mim já praticamente pronto. Às vezes já até está pronto, mas eu sempre dou um toque final, que é um shape, uma forma. Que é uma coisa meio artística também, né? Talvez alguma coisa assim. Sabe que uma coisa que é importante, assim, ó, isso até a gente fala no visagismo, né? Que é aquela... Quem muito usa isso são os cabeleireiros, porque eles fazem a moldura da face, né? Mas os dentistas e os plásticos também, eles também trabalham com essa parte da expressão da face. E muitas vezes, por exemplo, tu vai fazer por exemplo, tu vai comprar uma roupa e tu não veste ela não tem aderência, sabe? Uma vez eu vi um programa de TV, acho que era Dança com Famosos, e tinha um rapaz lá que estava, tipo, personalizado de Elvis Presley. E ele estava dançando, ele ia ser o Elvis Presley e tal. Só que quando olhava para ele parecia o Zé Bonitinho. Porque não harmonizou, caracterizou, ficou caricato. Então, quando tu vai fazer um dente para uma pessoa, é uma coisa tão íntima, tão única, que dependendo do como tu faz, assim, não cai bem, é como uma roupa, sabe? Tem muitos pacientes que às vezes chegam lá e dizem assim, pô, eu não gostei desse dente porque a forma não tá, a cor. E muitas vezes o dentista que não trabalha com a cerâmica ali na hora, ele não tem essa condição. Às vezes, ele até consegue, mas tem que mandar para o laboratório, vai, vem, demora muito. Mais longo o processo. Né? E ali na hora tu faz, entende? Então assim, tu consegue ver e o próprio paciente, ele compartilha contigo essas decisões. Então fica muito legal, é a parte que eu gosto muito. É que quando a gente vai entregar facetas ou mesmo terminar uma reabilitação, dar esse ajuste final, né? Esse toque final. Isso tem também muita tecnologia. E isso adere na pessoa, né? Sim, muita tecnologia, porque hoje a gente vê assim, é impressionante a evolução que houve na odontologia de anos para cá, né? Muito, realmente. Porque se eu lembro assim, por exemplo, na época que o meu pai atuava como dentista, aqueles consultórios tradicionais, poucas coisas existiam. E hoje em dia, quando tu entra numa clínica como a tua, a gente tem impressão 3D, a gente vê scanner por tudo quanto é lugar, né? Então, explica um pouco o que tem de novo e o quanto isso facilita hoje para que a gente tenha Exato. A odontologia deu um salto muito grande nessa parte tecnológica, tanto no gerenciamento do paciente como no fluxo do trabalho dentro da clínica. O que a gente trabalha hoje, por exemplo? Eu sempre tive na clínica um estúdio fotográfico para estudar a face do paciente. Quando tu vai fazer os desenhos dos trabalhos restauradores, tu olha para o rosto do paciente. Hoje, como a gente tem scanner, eu escaneio o paciente, eu não preciso mais moldar. Então eu tenho uma moldagem digital que entra direto no computador. E a gente tem lá na clínica uma cabine fotográfica 3D. Então o que a gente faz quando tu vai examinar o paciente? Eu faço um paciente virtual. Ele tem eu consigo colocar dentro do computador o que seria uma fotografia 3D, como se fosse uma cabeça digital. Consigo colocar um arquivo STL, que é um escaneamento da boca, e ainda consigo colocar um arquivo DICOM, que é uma tomografia. Então eu consigo olhar um paciente em camadas. Por exemplo, eu quero olhar o paciente e ver o sorriso dele. Eu consigo olhar como um todo, mas se eu quiser tirar, por exemplo, a pele, eu vou ver só o quê? Os dentes e a base óssea através da tomografia. Se eu quiser tirar a tomografia, eu vejo só os dentes. Então, essa condição, ela criou muito mais previsibilidade e um trabalho muito mais tranquilo de executar. Fica mais rápido o tratamento? Totalmente mais rápido, porque ele também integra muito mais com o laboratório. Hoje, a gente trabalha muito com softwares. Então, tem software de desenho do sorriso, tipo Smile Cloud, DSD e outros. Tem softwares para desenho de guias cirúrgicas. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de implante ou uma plástica gengival, ou eu vou tratar um canal e não estou achando o canal. Então, tu faz uma guia num planning center, que é o que é um planning center. Tu manda a tomografia e eles têm software lá de desenhos e eles juntam esses arquivos que eu estou te dizendo
e eles fazem daí como se fossem guias de perfuração. Então eu vou fazer um implante, tem uma guia para me colocar o implante no lugar certo. Eu vou fazer um tratamento de canal, ele encaixa no dente e entra uma broquinha direitinho onde tem que ir. Eu tenho que cortar a gengiva, tu coloca sobre os dentes uma guia que tu faz o arco côncavo da gengiva bem certinho. Hoje a gente vê então que a odontologia também ela é de alta precisão. Exatamente. Para centros que têm essa estrutura, porque não Sim. é todo mundo, porque isso aí tem um custo. Né? Na clínica eu tenho tudo isso, e é bem incomum, porque lá na clínica a gente tem a sala cirúrgica, tem a parte de laboratório e a parte de planning center. Isso realmente não é muito comum. Mas os dentistas têm acesso através de serviços que prestam, né, e tem muitos bons serviços na cidade, que prestam esse serviço para eles, que seria... você manda para lá a tomografia ou o paciente vai lá, eles escaneiam, porque os escâneres são um pouco caros. E às vezes os dentistas ainda não... Alguns ainda são meio receosos, que são mais tradicionais ou terceirizam. Eu acho que hoje o scanner faz toda a diferença, é muito melhor de trabalhar e ele se paga tranquilamente. Mas é importante uma coisa, Mary, que seria o seguinte, essas tecnologias, elas deixam, digamos assim, elas conseguem deixar os desiguais mais iguais, porque elas melhoram a capacidade de entendimento e facilitam algumas questões. Mas se tu não tem uma base clínica, se não tem uma base acadêmica, se não tem uma base científica de estudo, também não faz muita diferença, porque o software sozinho não faz nada. Nem o scanner. Ele vai ajudar... É uma ferramenta, né? Ele vai te ajudar a ser um dentista melhor do que tu é. Mas se tu for um grande dentista do ponto de vista de conhecimento, estudo, ele vai te facilitar muito mais, né? Mas ele não vai te tornar esse dentista. Tu vai ter que estudar, vai ter que ter uma base de faculdade. Não muda, entende? Ele te ajuda. Mas e daí eu te pergunto assim, ó, nessa parte da tecnologia, quando ela não é bem empregada, no sentido de usar para mostrar algo que vai cativar o paciente, mas não tem a realidade, aquilo não é real, aquilo não é possível ser feito. Isso existe? Existe, não exatamente assim, mas o que acontece? Eu acho que tem uma parte ética aí muito importante, e que é, principalmente quando tu fala em estética. O que eu quero dizer com isso? Tem um limite entre tu dar uma informação ou criar uma necessidade. Por exemplo, tu pode estar super feliz contigo e eu começo a dizer que tu tem isso, tem que fazer aquilo, aquele outro, daqui a pouco tu começa a te ver diferente e tu começa, mas se eu não fizer isso, talvez eu não fique tão bem. Então, mas por outro lado, tem muitas pessoas assim que não sabem que pode melhorar e que se tu mostrar para eles alguma coisa de mudança, tipo, olha, o teu sorriso está um pouquinho escuro, posso clarear um pouquinho, ou teus dentes podiam usar um aparelho, ou poderia fazer umas facetas porque estão quebrados ou descoloridos, ou muito restaurados. Então tem um limite entre tu informar o que tu pode fazer e criar uma necessidade no paciente, sabe, vender, assim, eu não gosto de usar o termo vender. Eu vejo muitas vezes alguns colegas comentando, eu vendi um tratamento, eu presto um serviço necessário, que a pessoa escolhe o que ela quer fazer, eu informo o que eu posso fazer, ela vai lá, ela me procura, eu atendo, faço um planejamento daquilo que eu estou enxergando, e aí eu digo para ela, olha, tu pode fazer isso dessa forma, mas a decisão é dele, eu tento deixar que ele decida, eu só esclareço o que pode fazer. Existe até um planejamento, que às vezes a pessoa não pode fazer tudo só, ela pode fazer por etapas. E tem muitas coisas assim, o que acontece? O cara vai nesse software hoje de planejamento e aparece um sorriso super bonito. Só que muitas vezes, entre aquilo que tu planejou e que tu entregou, tem uma diferença muito grande. É isso que eu estava falando inicialmente. Exato. E aí que eu te digo, às vezes, tu pode criar uma dificuldade para ti, porque tu mostra uma coisa que talvez tu não tenha aptidão em fazer ou não tenha ainda a expertise em executar, porque às vezes é difícil, não é fácil. Quantas vezes, por exemplo, eu refiz trabalhos, não ficou tão bom como eu gostava. Às vezes até o paciente acha que está bom, e eu digo, não, pode ficar um pouquinho melhor, vamos dar uma melhorada, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque não é tão simples assim como às vezes aparece. Às vezes eu vejo no Instagram, assim, parece uma facilidade tão grande.
E não é bem assim, Hoje em né? dia não é bem assim. A gente que trabalha com entrega de resultado, qualidade tem um custo E eu penso, emocional de tempo para fazer. e eu penso assim, né, que quando a gente está com toda a função bem e os dentes ok, a gente não lembra da necessidade de Sim, é ir ao difícil. Se dentista. não está doendo, Né? né? Não Está doendo, funcionando, estou mordendo bem, não está bem. quebrou nada na frente, está tudo bem. Mas com o passar dos anos, e agora eu quero falar contigo sobre expectativa de vida. A gente está vivendo muito mais do que nossos pais. Que legal isso. A gente precisa... Sabe que eu escrevi um artigo disso sobre uma revista? Porque a gente está vivendo mais e a gente tem que ter a função mantida e a estética mantida. Que bom tu falar isso aí, engraçado. Porque sabe que eu escrevi um tempo atrás para uma revista exatamente sobre isso. Eu fui dar um curso e o que eu vi? Quando eu nasci em 1960. A expectativa média de vida era 54,5 anos naquela ocasião. Depois eu fui pesquisar em 2018, isso pelo IBGE. A expectativa de média de vida tinha ido ao em torno de 78, 79 anos. E no Rio Grande do Sul a expectativa ainda é maior. Por exemplo, mulheres em média vivem mais de 82 anos no Rio Grande do Sul. Homens talvez 79, 80, são dados mais ou menos. Não tão precisos que eu não lembro de cabeça. Né? Mas o que aconteceu nesse curto espaço de tempo? Nós vivemos quase que 1/3 de vida a mais que nossos antepassados recentes. Era muito comum, lá na década de 60, as pessoas com 70 anos serem já longevos. Hoje as pessoas vão a 90, 95, 80 e tantos anos trabalhando, ativos, né? Então o projeto da vida mudou. Então eles como se esticasse assim. Então hoje, por exemplo, eu já tenho visto algumas publicações, o pessoal falando que os adolescentes hoje vão quase a 25, 26 anos. Assim como o adulto vai mais ali, o idoso está um pouquinho para lá. Porque se tu tem uma fita aqui, que é a expectativa de vida. Se tu faz assim, todo o projeto muda. Então, pessoas casam mais tarde, as mulheres engravidam mais tarde, tu tem mais tempo, digamos assim, para fazer as coisas. E isso mudou um pouco tudo, o modus operandi. Por quê? Porque já que nós vivemos mais, a gente quer viver bem também. Claro. Né? Quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu olhava uma pessoa de 50, 60 anos, achava que nem sexo fazia mais. Tipo, parece que a vida tinha terminado. Hoje tu vê mulheres com 70 anos extremamente ativas na academia. Tu vê que ela tem uma vida rica, emocionalmente, sexualmente, academia, estudando. E por isso que é tão importante essa parte de manter também a parte funcional, bucal, toda a parte... Mas sabe o que acontece? Há uns anos atrás, quando eu comecei a profissão, a gente atendia muito paciente jovem, e talvez 40, e aí os pacientes mais velhos, eles já não tinham dentes, porque era daquela geração bem mais anterior, né, dos nossos pais. E eram meio convencidos. Só que hoje assim, mudou. Né? Criança hoje que tem uma educação razoável, não tem mais cárie. Tu não vê mais criança tendo cárie como tinha antigamente. Então os adultos praticamente não têm cárie. Então tem muito paciente que vai no consultório, para fazer limpeza, profilaxia, polimento, clareamento dentário. Por que não tem mais cárie? Porque simplesmente a cárie é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Streptococcus mutans, que se alimenta de carboidratos e de açúcares. O que acontece? Se tu mantém o dente limpo, tu pode ter a bactéria dentro da boca que não vai acontecer cárie. Então, o que mudou foi o entendimento das mesmas coisas. Por exemplo, antigamente a gente era muito curativo. Hoje, nós trabalhamos com a promoção da saúde, que ela é um enfoque muito mais na prevenção. A medicina está assim também. Claro. Se a gente for ver a medicina tradicional, ela é extremamente curadora. Tu ia lá para... curar a doença. Curar uma doença. Tu ia no médico, assim, o que tu tem? Eu tô com uma dor, faz isso, faz aquilo e tal. Faz exame hoje tu vai, tem muitos médicos que tu vai hoje para evitar que tu fique doente. Que é essa medicina integrativa, eu acho, ou geriatras, né, que já começam a se preocupar com... Por exemplo, hoje tu vê pessoas que estão com 50 anos já se preocupando com vão estar com 70. Então, o que acontece? Como a vida aumentou, o tempo,
E como hoje existe um processo mais preventivo, os pacientes duram mais tempo com os dentes, mas como eles também vivem mais, ocorre trauma, pode quebrar, O desgaste. desgaste com bruxismo, doenças na gengiva. Então também acaba que tem outras demandas também. E depois também, como a gente vive mais tempo, qualquer material dentário que tu colocar na boca, ele vai ter um prazo de validade. Como tudo na vida. Nós temos prazo de validade. Imagina tu colocar um material restaurador. Então, com o tempo, ele vai ter um desgaste natural, ele vai ter vai sofrer um pouco da contração térmica, as forças mecânicas também. A boca, às vezes, tu come uma coisa muito quente, então há uma dilatação, depois toma uma bebida gelada, contrai. Então, isso, num momento, não é nada, mas assim, se tu passar 10, 15, 20 anos, vai ter demandas. Então, também, uma das coisas que a gente faz hoje na clínica é muito refazer trabalhos que já foram feitos no passado, que tem que ser refeitos. Não quer dizer que apareceram novos problemas. Eu estou com uma cárie aqui. Não, um paciente hoje tratado num consultório, dificilmente ele vai ter alguma cárie. Mesmo em restaurações que estão na boca, ou próteses, ou facetas, enfim. Só que tu precisa ter um cuidado. E através desse cuidado, tu indo sistematicamente, tu vai antecipar problemas e às vezes tem que trocar. Não, às vezes há necessidade disso. Enfim, então mudou um pouco a forma do tratamento. As pessoas vivem mais e elas querem viver melhor também. Os dentes naturalmente começam a escurecer com os anos. Assim como a gente tem um processo de envelhecimento facial, a gente tem rugas, perde colágeno, o esmalte vai se desgastando, o dente vai tendo trincas, essas trincas vão escurecendo através de pigmentações, então às vezes, necessário a intervenção de polimento ou um clareamento. Alguns pacientes, às vezes, gostariam de mudar um pouco a forma do dente, porque se desgastou muito, ou não é a forma que ele gostaria para ele, né? E, então, às vezes, faz facetas. Uma vez uma paciente chegou no consultório, uma paciente muito legal, inclusive, ela é até diretora de um hospital, e ela me disse assim, eu gostaria de ter os dentes da Jane Fonda. Eu falei, opa, vamos ver os dentes da Jane Fonda. Aí a gente conversou, ela usou o aparelho, fez algumas coisas, mas para atingir aquele resultado eu teria que mudar um pouco a forma. E a gente fez umas lâminas, e essas lâminas tu gasta muito pouco o dente e tu cola sobre o dente dela mesmo, mudando um pouco a cor, o formato. São as facetas, alguns chamam de lente de contato, laminados cerâmicos. É o mesmo nome para as mesmas coisas, digamos. Aliás, são nomes diferentes para praticamente a mesma coisa. O que difere é a quantidade de desgaste. Por exemplo, uma lente de contato se presume que praticamente tu não gasta o dente. Por exemplo, tu vai botar uma lente no olho, tu não gasta o olho, né? Sim. Se eu vou botar uma lente no dente, a gente presume que só vai colar alguma coisa, algum fragmento cerâmico. Uma lâmina, ela já tem uma quantidade de desgaste um pouquinho maior, um laminado. Uma faceta, mais ou menos a mesma coisa, né? Uma coroa já gasta um pouquinho mais. Então, o que a gente tenta cada vez menos é invadir o tecido dentário. Proteger o dente. Claro, por quê? O que é mais invasivo? Tu fazer uma cirurgia na gengiva ou tu botar uma broca num dente? A gengiva tu dá um ponto, 2 semanas depois ela está perfeitamente cicatrizada. Muitas vezes, dependendo do que tu fez. 2 semanas, 3, 4, enfim. A broca não, né? A broca, uma vez que tu gastou, não volta mais. Não volta mais. Então, eu já tive, por exemplo, pacientes muito jovens lá que queriam fazer facetas, eu acho que não está indicado. Faz um clareamento, faz uma reanatomização com um pouquinho de resina, se tu quiser aumentar um pouquinho o dente. Isso é uma característica de profissionais que prezam muito a ética, né? Porque, normalmente, o investimento para fazer as facetas de porcelana, assim, pode ser um investimento maior, onde o dentista poderia perfeitamente dizer assim, não, pega e faz. Sim, tu cria a necessidade e, consequentemente, né? Tu vai ter mexe muito com a lucro maior. Da pessoa. Mas é importante indicar quando realmente é necessário. Sim, total. Porque muitas vezes isso pode ser feito daqui a 20 anos. Sim, esses tempos eu atendi uma menina, ela tinha 22 anos. E aí eu vi, ela é amiga de uma... Ela
Ela é vizinha da praia lá, né? E ela é uma guria muito bonita. E eu olhava assim que os dentes dela estavam com alguma manchinha. Aí como a gente tem curso lá no consultório, eu falei, tu não quer ser modelo lá de um curso que eu vou fazer e tal? E ela foi. Aí eu fotografei ela e mostrei, tu viu que o seu dente tá manchadinho, assim, assim, assim? Ela falou, pois é, eu tinha os dentes manchados e colocaram uma resina em cima deles. Só que essa resina tinha passado 13 anos, ela se decompôs, ela infiltrou, ela começou a... Sim, ficou um aspecto muito ruim. Aí eu falei para ela assim, quem sabe vamos tirar essa resina, né, dar um polimento. Eu tirei toda a resina e dei um polimento no dente dela, ficou muito bom. Só que o que aconteceu? Quando fizeram a resina, na ocasião que fizeram a resina, foi gasto um pouquinho o dente. Então o dente dela ficou um pouquinho mais fino. Aí eu achei que tinha necessidade de recobrir o dente dela um pouco. Aí eu fiz um estudo para ela e pedi para ela chamar o pai dela para me conversar comigo. Inclusive o pai dela era promotor de justiça. Aí ele foi lá e eu falei, olha, tua filha tá assim, assim, esse dente aconteceu que houve um pequeno desgaste, eu acho que tem que recompor um pouco essa parte. Eu acho que o ideal para ela seria colocar tipo umas finas lentes de cerâmica. E aí ele me perguntou qual seria a dificuldade ou qual que seria o problema que poderia ocorrer no futuro. Eu disse, olha, esses trabalhos eles têm uma durabilidade, né? Então, talvez 20 anos, 10, 20, 30. Só que no caso dela, como a gente não vai gastar o dente, porque ele já foi gasto, eu só vou recobrir, e tinha bastante esmalte ainda em algumas áreas, esse trabalho tem uma tendência a durar bastante. E se futuramente ela quiser trocar ou tirar, existe hoje uns aparelhos de laser que eles... quando tu coloca em cima da faceta, ele derrete, ele esquenta um pouquinho o cimento e solta. Então não precisa nem botar broca. Praticamente tu remove ela sem botar broca. Né? Tecnologia. Porque eu falei para ele assim, a minha preocupação é como ela se fosse minha filha. Eu jamais faria uma faceta gastando os dentes da minha filha porque ela quer ficar com o dente mais, sei lá, mais perfeito, né? E aí eu expliquei todas as dificuldades, como é que seria o caso, ele concordou, ela concordou e aí nós fizemos, e realmente o resultado ficou muito bom. Ela ficou muito satisfeita, inclusive deu um depoimento, ela é uma querida, ela é advogada também hoje, tem 24, 25 anos. E foi muito bacana. E uma coisa que eu vejo é essa necessidade estética, que é muito divulgada, bombardeado no Instagram. E esse tempo eu estava falando com um cara que a beleza... ela deixou de ser uma beleza natural para passar uma beleza instagramável. Ou seja, o que acontece, por exemplo, quando eu estou na televisão? Se tu vai na televisão, é normal quando tu dá um sorriso, às vezes o sorriso fica uns frisinhos do dente, assim, um pouco escuro, por causa da luz e sombra. Quando eu faço uma foto, uma selfie, assim, ó, às vezes o meu dente também aparece alguma diferença, entendeu? Agora, quando eu quero que fique branco, assim, ó, eu tenho que deixar ali muito branco, e sem muito essas áreas de reflexão de luz, para mim fazer um selfie, ele parecer aquele sorriso super branco. Ou na TV ficar muito branco os dentes. Só que isso, às vezes, ao vivo, é feio. Pois é, eu vejo umas pessoas com os dentes brancos demais, eu acho aquilo ali uma coisa tão fake, que chega a ser feio, né? Parece uma louça de banheiro. Exato. Uma tipo coisa isso assim, aqui, ó, fica dessa cor aqui. Ó. Porque, geralmente, o que acontece? Quanto mais branco é o dente, ele tem que ser mais opaco. O dente ele tem camadas, tá? Tem a dentina e depois tem o esmalte. O esmalte é como se fosse uma pele translúcida. Então a cor do dente vem da dentina. Mas só que quando tu coloca um objeto translúcido na frente, ela te dá o efeito da translucidez. Qual é a dificuldade de fazer muitas vezes um dente? É que ele é translúcido. Por exemplo, eu fazer um dente, uma cor sólida, é mais simples. Porque quando eu trabalho a translucidez, ela muda um pouco o aspecto da cor. E um dente translúcido, ele tende um pouquinho a puxar para o cinza. Sabe quando o paciente ri e tem umas bordinhas cinza? Aquilo é a translucidez. E esses dentes, quando são muito brancos, é difícil tu fazer um dente branco que não fique um pouco cinza se tiver translucidez. E então, o pessoal acaba deixando o dente muito opaco e fica muito artificial. Fica muito artificial. Eu acho, muito artificial. Eu queria falar agora contigo
sobre o atendimento do idoso. Porque o idoso que perde os dentes fica muito vulnerável, como tu tinha dito lá no início, fica triste. Muitas vezes sai do convívio social, começa a comer só alimentos pastosos, não quer mais comer uma coisa que mastigue, porque não tem, de repente, um dente importante, às vezes muitos dentes. Como é que é o trabalho com essas pessoas? E me conta um caso que tenha sido emblemático, assim, de algum paciente que te marcou. Sabe que uma das coisas que meu pai dizia, assim, que tu conhece o paciente quando ele vai chegando no escritório, na clínica ali, né? Então, por exemplo, muitas vezes quando eu aperto a mão do paciente, eu já me oriento um pouco que tipo de trabalho que eu tenho que fazer, principalmente com o idoso. Porque se o cara vem, ou a senhora, ou o senhor vem e me aperta a mão firme, assim, forte, eu já vejo, pô, esse cara tá bem rígido, ele tem uma saúde de ferro, que nem a gente diz, né? Agora, se veio o paciente muitas vezes assim, com a mão trêmula, sem força, com muito comprometimento, o tipo de tratamento deve ser diferente. Então, hoje eu posso te dizer assim, ó, que nós temos idosos que estão perfeitamente funcionais e tem alguns idosos que estão comprometidos. E, naturalmente, eles vão envelhecendo até um dia a luzinha se apagar. Então, para aqueles idosos que estão bem, a gente propõe tratamentos resolutivos. Mas muitos idosos que já estão assim numa fase um pouquinho mais complicada, o importante para eles é eles sentirem conforto e poderem comer. Porque o alimento é remédio para o idoso. E a diferença do idoso para uma criança, que também é importante a alimentação, é que a homeostase, o equilíbrio da homeostase é muito diferente nos dois. Exemplo, uma criança, ela está com uma febre de 39 graus. Todo mundo preocupado. No outro dia ela está correndo de pé descalço na rua. Se tu pega um idoso com uma febre de 39 graus, e às vezes ele fica 15 dias no hospital, ele demora para se recuperar. É mais ou menos comparando assim, ó, um jato, um caça e um Boeing. Um caça, ele sobe e desce rapidamente. Um Boeing, quando perde altura, ele tem que dar uma volta e subir lentamente. E o idoso é um pouco assim. Então, tu tem que ter esse cuidado. Particularmente, eu acho muito interessante atender pessoas idosas. O médico e o dentista, por natureza, ele deve gostar de pessoas. É difícil tu ver um médico ou um dentista ou alguém que trabalha com a saúde que não gosta de pessoas. Tem que gostar, dar atenção. Está disponível, né? E o paciente idoso, ele tem muitas histórias. É muito gostoso de conversar com os pacientes. Eu tenho pacientes assim que cada vez que eles vão na clínica, é um ensinamento, sempre tem uma palavra inteligente, uma colocação, uma experiência. A gente aprende, né? E a clínica é um local assim que tu forma amizades também. Eu tenho muito paciente de muitos anos, então a gente conhece as pessoas, conhece as famílias, a gente acompanha, e isso é muito gostoso, né? E quando tu consegue restabelecer isso, dá para eles a condição que eles estão, é sensacional, porque muitas vezes tu ajuda esses pacientes a se restabelecer, inclusive. Hoje, nas CTIs dos hospitais, é obrigatório ter dentista. Até um tempo atrás não tinham dentistas. Só que aí aqueles pacientes ficavam na CTI, não faziam uma boa higiene oral, ocorriam inflamações, essas inflamações muitas vezes entravam pelo permeável tecido inflamatório que está a gengiva, porque ela está inflamada, aquilo é muito permeável, e às vezes vão para o sistema e comprometem outras coisas, né? Com certeza. Então é muito importante para o paciente idoso ele ter um acompanhamento, que não é um trabalho muitas vezes restaurador, às vezes não é um trabalho, mas é um trabalho só de manter a saúde e exatamente. Então tem muitos pacientes que eu atendo hoje que estão assim com 60 e poucos, 70 anos, 70 e poucos, e tem alguma coisa para fazer, eu digo assim, olha, o momento é agora. Porque nessa hora vai acontecer duas coisas. Primeiro, tu tá com condições de fazer clínicas, tu vai ter o usufruto, tu vai usufruir dessa questão e tu vai manter a tua saúde mais tempo. Isso vai te ajudar mais adiante. O meu pai dizia assim que investir na saúde é prolongar a existência. E eu tinha um paciente muito bacana, um cara assim fantástico. E aí a esposa dele
disse assim para mim, pelo amor de Deus, arruma os dentes dele, porque tá complicado, ele não tá bem, tá feio. E eu, como dizia pro cara, né, assim, pô, quem sabe o senhor faz, ele não queria e tal. Aí um dia ele disse assim para mim, não, vamos fazer, mas vamos deixar para depois. Vamos deixar. Ele com 85 anos. Aí eu falei, depois quando? Eu falei pra ele. Aí ele olhou assim pra mim, depois quando? Tu tá com 85 anos, vamos... se tu fizer agora, tu vai usufruir disso. E ele fez, e ficou super bem, e tá aí com 92 anos, mastigando firme. Olha que máximo. Ativo, dirigindo, entende? Então, assim, esse é um caso que eu achei interessante, de que me marcou a minha história. Agora, teve um outro que eu fiz um preconceito. E aí esse eu me penalizei um pouco. Eu tinha uma paciente que era um doce de paciente. Imagina uma senhorinha assim, bonitinha, toda arrumada, 82 anos, batonzinho, sabe aqueles Burma, uruguaio? Ela vinha com um blusãozinho, casaquinho, uma querida. E ela estava com Parkinson. E ela vinha com uma outra senhora que tinha uns 65, 68, 70 anos, firme, forte, né? Que era companheira dela. Elas foram a vida inteira professoras e depois, quando elas envelheceram, essa ficou passando mal, que ela começou com Parkinson, e a outra, muito amiga, foi morar junto para que elas pudessem se cuidar, né? E ela ia lá, levava a paciente. Aí eu olhei a paciente e pensei assim, pô, mas ela está com 82 anos, Parkinson, eu vou fazer um trabalho paliativo, eu vou fazer não quero que ela gaste, sabe? Eu julguei que talvez, não sei quanto ela poderia ainda existir, não queria que ela gastasse. E aí eu fiz um trabalho paliativo, eu fiz uns provisórios bem bonitinho, fiz uma prótesezinha simples para ela. O que aconteceu? Aquela paciente firme, forte que vinha com ela morreu. E ela não. E ela ficou piorando cada vez mais o Parkinson. E as últimas vezes que ela foi no consultório, ela estava numa clínica geriátrica e vinha de ambulância. E depois nem de ambulância ela vinha mais. Aí eu ia lá atender ela. E quando eu ia atender ela, eu nem cobrava consulta, porque eu acho que quando eu tive a oportunidade de fazer um bom tratamento para ela, eu coloquei um juízo ali. Disse, não, acho que não vale a pena. E isso é outro limite ético que a gente tem que ter. Às vezes, quando o paciente chega lá, a gente tem que fazer um procedimento tipo UTI. O que é o UTI? Para que serve uma UTI? Para sustentar a vida. Eles não perguntam assim, o cara vai sobreviver um dia, 2. Eles vão fazer o procedimento para sustentar a vida. Naquele momento. E ontem eu atendi um médico lá, intensivista, Gilberto Friedman, um cara sensacional, muito bacana, do Hospital de Clínicas, professor, é o coordenador lá da área de intensiva, né, do hospital. E ele falando com o meu colega, o Dr. Rodrigo Rocha, que é cirurgião bucofacial, e ele perguntando qual era a estatística assim, de sobrevida, né? E sabe que a sobrevida nas CTIs são muito grandes, né? Hoje em dia, sim. Muito grandes. Eles são muito grandes. As pessoas vão para a CTI para se recuperar, não para falecer. Sim. Porque às vezes tem aquela ideia, para a CTI tá... Hoje em dia, não, é muito grande a estatística de pacientes que sobrevivem e eles vão para lá justamente para ficar bem. Então, quando a gente vai atender um paciente, e eu atendi aí uma tia da minha ex-esposa, ela tinha 90 e poucos anos. E aí eu comecei a conversar com ela, e ela queria fazer um trabalho, e eu comecei, mas quem sabe a gente faz assim, quem sabe faz assado. Ela olhou para mim e disse assim, Dudu, deixa eu dizer uma coisa assim, se eu pudesse levantar assim a toalha da mesa e ver quanto tempo eu tenho, mas eu não sei, eu falei, então tu faz o que tem que fazer e não te preocupa com isso. Olha, ela eu acho que era 89 ou 90 anos, não lembro direito, me disse isso aí, eu pensei, essa sabedoria, né? Então, assim, às vezes, tu não pode também... tu tem que atender. Se tu vê que pode fazer o tratamento, principalmente no paciente idoso, proponha. Por quê? Porque daqui a pouco talvez ele não consiga fazer. Porque essas comorbidades que acontecem, diabetes, hipertensão, Parkinson, alguns casos de demência, Alzheimer, isso aí vai ser limitante no paciente. Então, vai ser difícil até para o dentista. Exatamente. E quando ele tem uma saúde bucal, com certeza esses processos até demoram um pouquinho mais. Porque o sistema, a boca,
quando ela não está saudável, ela cria complicações sistêmicas. Pode dar problema cardíaco, pode dar problema em outras áreas, no rins. Então, até na própria oncologia, né? Hoje em dia, o paciente oncológico que está, por exemplo, num tratamento quimioterápico, coisa, é orientado que vá ao dentista, que faça os cuidados. Antes, sempre antes. Sempre Por quê? antes. Porque há uma tendência de ser um imunossupressor, ele vai baixar a imunidade, e qualquer predisposição à infecção, ela vai aumentar. Então, se o paciente tem que fazer uma extração dentária, se está com alguma doença na gengiva, ele precisa fazer isso antes, porque se ele não fizer, o quadro vai agravar muito. E tem algumas doenças, alguns procedimentos, principalmente oncológicos, que comprometem depois, inclusive, a possibilidade de extração ou colocar implante, como é o caso do paciente irradiado. O paciente que sofre radiação na face, é muito comum ele poder desenvolver uma osteoradionecrose, se tu fizer um procedimento cirúrgico nele. Então, tu já tem que cuidar. Outra coisa, paciente que vai usar os alendronatos, que são esses reposição de cálcio que muitas mulheres usam, injetáveis, aquilo lá. Tem uma reação colateral ali que pode, se tu for fazer uma cirurgia ou colocar um implante ou fazer um enxerto, pode não cicatrizar, porque o osso fica tão compacto que aí quando tu abre a gengiva e depois tu sutura, como tem pouca irrigação, não cicatriza, entendeu? Pode necrosar, aí tu tem que raspar, fazer câmera hiperbárica, um monte de coisas. Por isso que cada vez mais eu vejo que a medicina, a odontologia, elas se cruzam, principalmente nessas especialidades que vão trabalhar com a parte sistêmica, né? Sim, é muito importante isso. Isso é muito importante. O meu pai dizia, né, que na década de 80, foi quando eu me formei, ele dizia que quando começou as especialidades da odontologia, porque antigamente o cara era clínico geral. Eventualmente tinha uma especialidade, uma tendência mais para ali, um pouquinho para lá. Aí começou prótese, dentística, endo, ortodontia, harmonização facial agora, periodontia. Todas essas especialidades. Mas antigamente o dentista o cara fazia tudo. Era um cirurgião dentista, né? Só que aí quando começou as especialidades, meu pai dizia assim, vocês estão se transformando mecânicos de boca. Porque vocês vão lá, fazem só o procedimento da especialidade de vocês e não enxergam o paciente. Por isso que eu sempre digo assim que eu vim com essa formação, eu acho que teu pai tinha essa visão também, e o reabilitador é aquele profissional que ele olha a paisagem, ele não olha só o arbusto. Às vezes tu faz um hiperfoco numa pequena parte do todo e tu deixa de ver essa panorama que é o que a gente tem que reabilitar, né? É muito interessante. E isso tem realmente uma implicação incrível. Mas uma coisa que eu queria te perguntar agora, que é algo que me encanta. A tua clínica fica num bairro residencial e é uma casa. É uma casa. Uma casa antiga, sim, toda reformada, toda moderna. Reformei como eu gosto, né, de restaurar coisas. E a sensação que a gente tem é que a gente está num lar. E eu noto, em algumas vezes que eu fui lá, que tu recebe muitos pacientes, acho que outras cidades, sim, que vão os casais, e eles passam o dia praticamente por ali. Porque isso aqui acontece... Eu acho muito legal isso, porque tem jardim, porque tem toda uma facilidade de chegar, porque tu já chega na calçada, sim, tu já entra no jardim, já entra na casa. Me conta como é que vem essa ideia. Essa ideia, eu trabalhava num consultório menor, e eu queria aumentar, porque eu estava ficando apertado ali já, por causa do laboratório e todas as coisas que eu tinha. E estava difícil eu comprar a sala do lado. Aí surgiu a oportunidade de comprar a casa. E a casa, quando eu comprei, os vizinhos agradeceram, porque ela estava completamente abandonada. E aí eu levei, na ocasião, o Cassiano, que é um arquiteto, e a Lauranita, Cassiano também, que eram meus pacientes, e eles são arquitetos de hospitalares, eles trabalham para Moinhos de Vento, para o centro... Eu conheço eles. Conhece? Conheço. Eles fazem para todos os hospitais, eles estão em cima. E aí eu vou fazer uma clínica. E aí chamei eles lá para ver e eu disse para o Cassiano, eu tenho vontade de manter a casa. E ele disse, mas que casa?
que ano foi a construção da casa? Eu falei, acho que por 1950. Eu acho que ela tem um certo estilo. E ele falou assim, estilo? E deu uma risada. Aí ele foi lá ver a casa. E aí quando ele olhou a casa, olhou, andou para um lado, para o outro, ele disse assim, vamos manter a casa. Ele gostou da casa também, era uma casa bem construída, no estilo mais antigo assim. E aí a ideia era fazer uma clínica mais com uma pegada europeia, assim, sabe? Da casa, com conforto, um negócio mais acolhedor, que tu possa tirar aquela tensão de consultório. E foi por aí o negócio. E quando houve a pandemia, foi muito legal, por quê? Porque na pandemia, tu tinha que entrar em elevador. As pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo de entrar em elevador, entrar em prédio. Então o cara chegava ali na calçada, abria o portão, a gente fez uma dinâmica assim dos pacientes não se cruzarem na sala de espera, fizemos toda uma questão de barreiras bacteriológicas para o paciente entrar, ensacava as bolsas, botava para o pé, um monte de coisa. E nós passamos por toda a pandemia sem nenhuma contaminação dentro da clínica. Foi um troço muito bacana. E o que eu achei bacana nisso também é essa parte de acolhimento, sabe? De tu chegar lá e fazer. Muitos pacientes vêm do interior. Recentemente eu atendi uma paciente do Rio de Janeiro. Eu trabalho às vezes lá na Barra da Tijuca com o Dr. Maurício Araújo, que é um excepcional dentista. Ele é considerado pela Universidade de Stanford um dos 100 maiores pesquisadores do mundo na área da odontologia, e a gente tem trabalho muito comum, nós trabalhamos, às vezes ele vem para Porto Alegre, às vezes eu vou para o Rio. Uhum. E uma paciente, eu estava no Rio, ele me chamou para atender uma paciente dele. Aí eu olhei a paciente, eu fiquei assim 4 horas arrumando os provisórios da frente para ela. Aí eu não gostei dessa forma, eu quero o dente mais para trás, eu quero o dente mais para o lado. Fiquei 4, 5 horas ali arrumando direitinho. Aí deixei, olha, gostou? Ah, agora eu gostei e tal. Aí eu vim para Porto Alegre e aí eu deixei que o dentista que estava atendendo lá, que era a esposa do Dr. Maurício Araújo, desse continuidade. Aí ela me liga e quer que eu faça o trabalho. Gostou de ti. Aí ela pegou um avião e veio para cá. 81 anos. Que legal. Aí nós fizemos os dentes dela em 1 semana. E ficou bem legal. Mas o que aconteceu? Ela ficou no hotel, ela ia para a clínica e voltava. Eu tenho lá na clínica, no 3º andar, um apartamento. Então, alguns pacientes que vêm do interior, como a gente consegue fazer o trabalho rápido? Por quê? Porque eu tenho, além de ter o fluxo digital, eu tenho um laboratório. Então, por exemplo, é comum um paciente vai fazer faceta. Ele vai segunda-feira de manhã, eu preparo, moldo, faço tudo que tem que fazer. Quarta-feira, quinta-feira, às vezes até terça-feira eu já entrego pronto. Isso para quem é do interior, isso é ótimo. E às vezes aqui também quem é de Porto Alegre que não tem tempo. Que não tem tempo. Porque o que acontece hoje? As pessoas estão tudo online, a vida é corrida. Então, se tu consegue entregar rápido e com qualidade, é muito bom para o paciente. E quando eu montei a clínica, a minha ideia era acolher o paciente de uma maneira assim que ele ficasse bem atendido e com previsibilidade naquilo que a gente ia entregar. E tu sabe de uma coisa? O que eu noto e o que eu acho bonito disso tudo é que tem toda a tecnologia, tem todo o avanço, né? E o que tem de mais moderno, mas tem essa parte humana e acolhedora. Tem uma casa, tem uma informalidade, Sim. Sabe, acolhedora, onde realmente a gente nota que as pessoas se sentem muito bem. Sim. Eu não estou nem falando isso para fazer propaganda de tia, porque é um depoimento de quem até não sou só eu, isso, né? Sabe? E desde o guarda lá na frente, a secretária. Tem os outros profissionais que trabalham junto e a gente nota muito essa coisa assim, ó, de ser uma coisa personalizada. E hoje em dia, como a gente está muito no digital, a gente está muito afastado, né? Eu acho que isso tem uma coisa que traz assim, uma coisa meio de antigamente, assim. Sabe que eu gosto desse tema aí, até esse tempo, numa aula eu me referi a isso. Tem um cara, acho que é Walter Longo, que é um senhor que trabalhou, acho, na Editora Abril, sei lá o que, é um cara muito inteligente. E ele foi num podcast falando sobre esse mundo digital, o mundo do futuro e tudo mais. Então, até ele tem uma frase que diz assim, que o Zé Colmeia uma vez disse assim, ó, não se faz mais futuro como antigamente. Olha só, lá no Zé Colmeia, naquela época, ele disse, não se faz mais futuro como antigamente. As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. E
Agora eu me perdi por que eu te falar isso aí Mas é muito dentro dessa coisa. Ah, agora eu lembrei. Então ele dizia assim, ó, nesse mundo moderno, olha o Star Wars, por exemplo, Guerra nas Estrelas. É o mundo do amanhã, né? Tudo naves, não sei mais o que, e lasers, e tudo super moderno. A gente nem consegue imaginar tanta modernidade. Quem são os heróis, os mocinhos? São os Jedis, os Cavaleiros Jedi, não são? E se tu olhar para eles são quase como uns caras medieval. Eles usam umas túnicas. E o que eles têm de diferença? Eles têm a intuição, eles têm a força. A força do nosso novo milênio vai ser a empatia, vai ser a resiliência, vai ser a compaixão, vai ser a intuição, que a máquina não tem. O que vai nos fazer melhor é ser mais humanos daqui para frente. Eu tenho certeza disso. E esse atendimento, essa parte da humanização é muito importante. Porque nós estamos vivendo um mundo de máquinas, né? E elas vão entrar cada vez mais, a inteligência artificial. Mas tu consegue ver, por exemplo, quando tu está vendo um vídeo que é uma inteligência artificial. Tu vê que está tudo bacana, mas tu vê que a voz parece que não está tão natural. Não, isso até vai melhorar, viu? Isso até vai melhorar. A gente vai ter momentos que a gente realmente vai ter certeza de que é normal aquilo, mas é uma IA. Mas o calor humano, pegar na mão, o olhar, eu acho que cada vez isso é mais luxo. Sim. Sabe? Porque o luxo hoje é aqui, como a gente está conversando sobre isso. O luxo hoje é tempo. Tempo. É liberdade. Sabe? É poder... É tu poder fazer as coisas conviver com as pessoas que a gente gosta. Esse para mim é o grande luxo hoje. Poder estar com meu filho, às vezes passear na praça. E o meu luxo é te ter aqui. E o meu é estar aqui contigo. Edu, eu vou ter que terminar, porque nós passou voando esse tempo. Deixa eu dizer uma coisa para ti só então, antes de terminar. Tem um cara... Sabe qual é a diferença entre o cara que trabalha no futurologia e o nexalista? Não. O cara que trabalha com o futurista, ele trabalha com o futuro. Então, digamos assim, lá em 1800 e pouquinhos, o cara podia dizer assim, um futurista, no futuro nós vamos ter automóveis. O nexalista, ele trabalha 2 ou 3 ondas à frente disso. Ele diz assim, ó, em 1800 ele diria, lá no futuro nós vamos ter automóveis e nós vamos ter problema de tráfego. Nós vamos ter muito carro nas ruas, vamos ter isso e aquilo. Ele está à frente dessa coisa ali. Entende? E isso por que eu estou dizendo isso? Nós estamos numa época de transformação. Total. A gente não sabe muito do que vai ser o mundo do amanhã. Eu vejo os jovens que estão aqui, às vezes eles estão fazendo uma faculdade e talvez quando termine essa faculdade aquela profissão nem exista mais. Aí eu vi uma vez eu fiz um curso de negócios, era sobre como é que é o nome daquele termo? Me faltou agora. Mimetismo. Isso, mimetismo no universo. Então ele dizia assim que a gente tem que aprender da natureza, não com a natureza. E ele deu o seguinte exemplo. Em determinado momento, o castor, ele passou por um processo de extinção. E aí o que aconteceu com ele? Quando ele sentiu instintivamente que ele estava entrando em extinção, ele fez um dique para represar a água e poder pescar. E ao mesmo tempo, aquele monte de toco que ele colocou ali, ele conseguiu fazer a casa entrando por baixo. Então, nesse momento, o castor que estava ameaçado de extinção pelos predadores, ele se protegeu e sobreviveu. E o que fez isso acontecer? Uma coisa que todos nós temos dentro da gente, são as competências essenciais. Então, para a gente enfrentar esse novo mundo e essas transformações, a gente vai ter que entender esse mundo e desenvolver as nossas competências para não ser extinto e ir em frente sempre. E é isso que eu venho fazendo ao longo da minha profissão. Então, eu sempre pensei um pouco 2 ou 3 ondas na frente. E eu sempre tentei me atualizar. Porque, Mary, tem uma coisa assim, ó, o envelhecimento é um processo natural. Como diz assim, todos nós vamos queimar na fogueira da existência, digamos assim, né? Nós iremos. Mas tu se tornar velho é uma decisão pessoal. Concordo contigo. Entendeste? Então vamos permanecer jovens. E nós somos a geração que já passamos, a gente tem muitas etapas
ao mesmo tempo, porque nós pegamos várias ondas, né? Sim, sim, Então, exatamente. e nós somos sobreviventes. Somos e fortes. sobreviventes e fortes. Aham. Seguimos em frente. E vamos dar de laço ainda. Tá ótimo. Querido, muito obrigada pela tua presença. Adorei vir aqui. Eu adorei conversar contigo. Sabe que tu és muito hábil na entrevista, sabe conduzir muito bem, deixar a gente à vontade. Obrigada. Foi muito legal, bacana, a equipe toda maravilhosa. Estou muito feliz de ter vindo aqui. E eu Espero poder ter contribuído de alguma forma. Né? Tu não faz ideia quanto assunto legal a gente conversou aqui. Imagina, eu acho passou que vai rápido, ser né? muito bacana. As pessoas vão ter que combinar outras vezes. Vamos, vai ser um prazer. É só a gente querer. Vamos fazer sim. Então, vou terminando aqui, gente. Estamos terminando mais um episódio do Mericast, que hoje nós falamos sobre odontologia, sobre reabilitação, sobre vida, sobre ética, sobre inovação e tecnologia, sobretudo sobre vida, né? Quanta coisa. Sobre como a gente tem que viver bem a vida. Com essa pessoa espetacular, que é o Dr. Eduardo Pitas do Canto, que é um profissional exemplar. E eu estou muito contente de receber aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Agradecer também aos nossos apoiadores, que é a Suelen Sarmento Marketing Médico, a Clínia, a Medfin e o programa Bem Atender. Para quem gosta de programas como esse, podcast como esse, assina o canal do YouTube, ativa o sininho para receber o aviso dos próximos episódios, segue o Mericast ali. Um abraço, até a próxima.